Deus está cansado de ouvir a gente cantar aquilo que é moderno, mas é mentiroso. Pai, faça-nos sentir o que o Senhor sente, Pai. Seu Pai, dê-nos repugnância desse mundo gospel, Pai. Esse tipo de música aqui, a gente não sabe quem escreveu. Porque quem escreveu a sua verdade para Deus, não para ganhar dinheiro, não para vender um CD, mas porque era a verdade dele. Ainda que seja a dor que me una a ti, se nós nos conscientizarmos que o que nós precisamos hoje é só estar mais perto dele, a gente podia ir embora daqui agora, não precisava pregar nada. Feche teus olhos, não perca esse momento. Começa a falar: Pai, eu quero estar mais perto. Pai, eu não ando por modernidade, porque eu sou eterno. Quebranta-nos esta noite, Pai. Quebranta-nos esta noite, Pai. Cantará
quero a tua presença aqui. Eu só quero o teu Espírito aqui. Continua aqui. Nossa presença do Cordeiro de Deus. Deixa o Espírito se mover. Deixa o Espírito se
glória seja dada ao Cordeiro. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Exaltado seja o Senhor. Digno, 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 digno. No Éden, a gente perdeu muita coisa ali. Mas uma coisa o diabo não pode tirar de nós: nós somos eternos. O maior engano de Satanás é nos fazer viver como se a gente fosse até mais 20, 30, 50 anos aí pra frente. Deus quer abrir tua consciência hoje que você não é um cidadão temporal, mas você é atemporal. Hoje, quando eu estava orando para vir para cá, desde algum tempo já, uma frase, uma coisa tem batido muito forte no meu coração e eu tenho orado em relação a isso. O que houve com o genuíno Evangelho de Jesus Cristo? Eu tenho pensado muito nisso. De onde está o verdadeiro Evangelho que Jesus trouxe a essa terra? Não está aqui. A gente está tentando fazer, mas eu não sei se está. Eu te afirmo que não está em boa parte do que a gente vê por aí. Eu comecei a pensar e orar e falar: Pai, onde está o teu verdadeiro, aquele genuíno Evangelho da tua palavra? Aonde foi que nós nos perdemos? Onde foi que alguma coisa deu errado? Onde foi que a gente se acostumou? Onde foi que nós erramos? Quando eu digo nós, eu não estou dizendo nem da nossa geração. Estou dizendo de gerações para trás aí, porque a gente já nasceu nessa desgrama que está hoje. A gente só está dando continuidade nisso. Mas eu sei que Deus vai levantar uma igreja que verdadeiramente não se conforma com isso. Que verdadeiramente se revolta com isso. E que não vai ficar passiva a tudo isso. E que não vai olhar tudo isso e falar: está complicado, mas que Deus levante alguém para fazer. Olha para o cara que está ao teu lado. Você vai ver quem Deus está levantando para mudar a história do Evangelho dele nesta nação. Quando eu comecei a pensar, eu só comecei a tentar entender. E quando eu comecei a tentar entender o porquê de tudo isso, algo que bate muito forte no meu coração é que a maioria de nós hoje estamos no Evangelho, seguimos aquele Evangelho que vai trazer um conforto ao nosso coração, que vai trazer uma paz ao nosso coração, que vai nos deixar satisfeito. E falando assim, bem, acho que resumido, aquele Evangelho que você vai poder olhar para o céu e falar: não, mas eu estou indo para a igreja, eu já fui hoje, então... Aquele Evangelho que a gente faz só para não ter acusação de não ter feito.
Aquele evangelho que a gente faz só para não ter acusação de não ter feito nada. Aquele evangelho que agrada só o nosso coração para não nos trazer uma culpa. Mas esse evangelho não agrada o coração de Deus. Esse evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho adaptado àquilo que nós queremos, àquilo que nós esperamos para nós mesmos e não em relação a Deus. Mateus 19, não precisa abrir. Não é esse o texto que nós vamos falar essa noite. Mateus 19, versículo 16 diz assim: certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que é que eu tenho que fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe, e ame aos outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim, só assim, você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Então Jesus continuou e disse aos seus discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito mais difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é muito mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Que tipo de evangelho esse cara vivia? O evangelho, por que esse cara guardava o que ele guardava? Não era porque ele amava a Deus. Porque se ele amasse a Deus, ele reconhecendo que Jesus estava na frente dele, Jesus desse uma ordem para ele, por mais complicada que fosse a ordem, por mais difícil que fosse, eu imagino que esse cara, se amasse a Deus, se fizesse tudo o que ele fazia porque amava a Deus, ele ia falar: beleza, então se você é mesmo Messias, se é mesmo Jesus, ia vender tudo e ia seguir Jesus. E muitas vezes, quando nós olhamos para a história dele, nós não entendemos que esse homem é bem o nosso retrato. Ele cumpriu o que ele cumpria para não ter uma culpa sobre si, para poder falar: pai, eu estou fazendo aqui, está certo. E o ponto-chave aqui não é o dinheiro. O que menos interessa para nós aqui é o dinheiro. Porque Jesus podia ter virado para esse cara e falado: larga a tua família e siga-me. Larga o teu emprego e siga-me. Sei lá mais o que ele podia ter pedido. O dinheiro só foi o que era o problema do cara. Mas o ponto-chave não é o dinheiro. O ponto-chave é que esse cara fazia tudo o que ele fazia para não ter a culpa de não fazer nada, para ser um bom religioso e para poder estar em paz com a própria consciência dele. Mas se ele tivesse realmente paz no coração dele, ele não teria chegado em Jesus e perguntado: pai, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? A gente vê aqui que no versículo 16, ele diz: certo homem chegou para Jesus: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus fala: isso. Eu falo: isso eu já faço. O que mais que eu tenho que fazer de bom? Eu quero que você sonde o teu coração agora. Porque assim como esse jovem sabia que ele fazia já um monte de coisa, mas que ele não era perfeito ainda na presença de Deus, eu e você sabe o que ainda falta para a nossa vida. Você sabe se o que você faz é só como um rito religioso aqui. Eu amo a Jesus. Será que ama Jesus? Mas eu estou na igreja todo dia. Mas eu toco, eu prego. Será que a gente ama realmente a Jesus? Será que tendo encontro com Jesus, Jesus pedindo alguma coisa, ele não abriria a mão se ele amasse essa palavra, esse evangelho? Eu creio que abriria. Mas ele não fez nada, porque o problema dele era exatamente o problema da nossa geração hoje. Nós fazemos tudo aquilo
que vai trazer uma paz, uma falsa paz ao nosso coração e vai nos fazer estar garantido com Deus. E quando Jesus vira para esse cara, Jesus fala: cara, você já é bom, mas para entrar lá não basta ser bom, você tem que ser perfeito se você quiser entrar lá. E quando nós lemos isso aqui, quando nós começamos a ver isso aqui, essa palavra começa a mexer muito conosco, porque o centro do nosso evangelho somos nós mesmos, não é Deus. O centro do teu evangelho é você mesmo, é o teu coração, é a tua vontade. O apóstolo Paulo em Filipenses 3,18 diz: eu já disse isso e agora repito chorando, existem muitos que pela idolatria ao seu próprio coração são inimigos da cruz de Cristo e vão para a destruição do inferno. Ele não está dizendo isso para quem não é crente. Ele está dizendo isso para quem é crente, para quem está dentro da igreja, para a igreja que ele mesmo fundou lá. Pela idolatria do próprio coração se tornam inimigos da cruz de Cristo, estão condenados ao inferno. Que geração que nós temos? O que aconteceu com esse evangelho? Aonde que nós perdemos a rédea disso? E aonde que no meio do caminho nós nos desviamos? E orando à tarde, eu estava orando. E orando, Deus começou a me dar algumas palavras ali. E eu comecei a orar aquilo que Deus começou a ministrar no meu coração. E algumas coisas eu com Deus, mas tem algumas coisas que eu queria falar. Uma das coisas que eu estava orando ali, bradou no meu coração, foi Deus questionando comigo e falando: até onde a gente acha que a gente vai andar desse jeito? E cara, se você está pensando que você vai conseguir chegar nos seus 70 anos e vendo essa vidinha sem vergonha de ser crente, eu te digo que você não vai. Porque ou você vai esfriar ou você vai esquentar, o morno não vai ser mais aceito. Até onde nós achamos que vamos conseguir andar nesse caminho e arrastar como arrastamos? E Deus bradou no meu espírito: Deus vai parar o caminho da igreja dele nesta nação. Graças a Deus que isso aqui está sendo gravado. Hoje é dia, não sei nem que dia é hoje, 20 e pouco de março de 2015, 27 eu acho, 26, 7. Deus vai parar a igreja dele nessa nação. Deus vai parar esse caminho. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai parar e vai levantar sua verdadeira noiva. E muitas vezes a gente ouve isso e fala: Deus vai parar? Que coisa! E como que Deus vai levantar a noiva dele? Deus vai levantar a noiva dele. Deus já está levantando a noiva dele. Deus já está nos dando chance de ser essa noiva que será erguida para a glória dele. Deus permitindo qualquer coisa acontecer, alguém já tem que estar preparado, formado e gerado. E é para isso e por isso que nós estamos aqui. Porque Deus já está gerando em nós aquilo que Ele tem a gerar. Ou pelo menos tentando gerar em nós isso. E aí eu comecei a orar em cima disso. Eu estava sozinho em casa, dentro do quarto. Eu estava ouvindo louvor. E antes de começar a ouvir esse louvor, eu comecei a orar. E eu comecei a orar muito, falando isso assim, eu não conseguia orar outra coisa. E eu coloquei esse louvor porque encaixa um pouco e tem a ver com o que a gente vai falar essa noite. Eu comecei a orar, e orando por isso, Pai, nos prepara, Pai, faze-nos, estão de ser espera, Pai, cumpra logo o teu querer, nos leva, tira toda a vaidade do nosso coração, tira toda a vaidade, tira todo o egoísmo, Pai, cumpra em mim e em nós o teu querer, Pai, se não for para viver para Ti, não tem porquê, e estava orando ali. Eu comecei a clamar, falando: Pai, dai-me saudade da Tua glória. Pai, dai-me saudade da Tua glória. Pai, dai-me saudade da Tua glória. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos falando essa frase.
Pai, dai-me saudade da tua glória. Pai, dai-nos saudade da tua glória. Se nós não vivemos para a eternidade, você não serve para nada nessa terra. Pai, dai-nos saudade hoje da tua glória. Pai, dai-nos saudade hoje da tua glória. Pai, arranca de nós, arranca de nós. Arranca de nós o desejo desse mundo, Pai. Nos conscientiza que somos eternos. E a nossa eternidade é na tua glória, não é nessa terra. Quando o Evangelho de Cristo achar o lugar certo no teu coração, o mundo vai perder a graça. 80% do que você se preocupa não vai mais fazer sentido, porque você vai anelar a glória dele. Você vai anelar a glória dele. Você é eterno, você é eterno, você é eterno. Essa mentalidade que Cristo quer trazer a nós como igreja nesses últimos dias. Porque se isso não estiver arraigado no nosso coração, nós não vamos fazer nada. Mas se isso estiver enraigado em nós, se isso tiver raiz para dentro, a gente ganha esse mundo inteiro. Comece agora a falar a tua verdade para Deus. Você fala: Pai, não é minha verdade isso, mas eu queria que fosse. Transforma. Deus quer encontrar a tua verdade hoje. Fala: Pai, transforma em verdade. Transforma em verdade. Eu quero anelar o Senhor. Eu quero anelar o Senhor. Eu não quero anelar o Senhor para fugir de problemas da minha vida, mas eu quero anelar o Senhor, porque a tua glória é melhor do que qualquer coisa. Sua vinda eu aguardo, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. A fé é a certeza do que vamos receber. As coisas que esperamos é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus em suas vidas. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se pode ver. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras dizem que antes disso ele já havia
agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para a terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou construir, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai. Embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos, ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros, refugiados de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostraram bem claro que não estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde havia saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, uma pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque eles mesmos preparou uma cidade para eles. Qual que é a motivação deles? Aqui em Hebreus 11 diz claro que a motivação desses caras não era uma pátria terrestre. Que Abraão, embora procurou uma boa terra que manava leite e mel, Abraão queria uma terra onde os alicerces eram eternos. Abraão não estava olhando para Canaã, mas Abraão já conseguia visualizar a nova Canaã. Cara, se nós não voltarmos à origem dessa palavra aqui, se nós não começarmos a entender que nós somos estrangeiros nessa terra e que nós somos eternos, nós não vamos fazer nada. Nós vamos viver hora após hora, dia após dia, sem sair do lugar. Alguns anos atrás, eu tive que jurar bandeira. Todo garoto no nosso país que completa 18 anos tem que ir lá e jurar, independente de servir o exército ou não. E quando eu fui jurar bandeira, eu fui junto com um colega meu que cresceu comigo, um menino que, desde que eu me conheço por gente, quase eu conheço ele, cresceu comigo, depois estudou comigo, fez faculdade comigo. E quando foi jurar bandeira, foi eu e ele. E quando a gente foi jurar bandeira, você tem que ficar lá em sentido, lá, colocar a mão no peito, tem todo um ritual lá. E você tem que repetir o que os caras lá mandam você repetir. E até aí tudo bem. Mas eu reparei que enquanto eu repetia isso, ele cravou os dentes assim e ficou sério. Eu falei, mano, repete esse negócio. Ele falou, não, repete isso, você vai, se um cara passar e ver você com a boca fechada, você vai tomar um tapa no meio da orelha. Não vou repetir. Eu falei, cara, mas a gente é obrigado a repetir. E ele falou, não, eu não sou obrigado a repetir, porque eu não estou fazendo o juramento ao Brasil. Eu falei, cara, mas só de você estar aqui dentro hoje, em pé aqui, já se caracterizou que você jurou. Você falando ou não, a tua presença aqui, o livro que você assinou, ninguém vai lembrar se você falou ou não, mas você ter vindo se caracterizou que você jurou. E ele ficou meio revoltado com isso, mas enfim. Eu estava lembrando disso hoje. E eu fui atrás do juramento que a gente faz na bandeira lá. E ele diz assim: incorporando o meu exército brasileiro, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades e que estivesse subordinado, respeitar os superiores e hierárquicos,
tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da minha pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da minha própria vida. É isso que a gente fala lá. Todo homem de 18 anos falou isso uma vez. E quando aquele garoto viu que a gente ia falar isso, começou a ir para esse lado, falou, não vou defender o Brasil com a minha vida, então não vou falar. Mas ele estava lá dentro, então já se caracterizou que ele está nisso. Eu comecei a pensar na posição minha dele. Eu não pretendo defender o Brasil com a minha própria vida, se precisar. Eu não pretendia. A partir do dia que eu fui lá e fiz isso, ou eu faço isso, eu estou preso. Eu comecei a pensar, eu sabia que quando eu fosse lá dentro, eu ia ter que jurar a bandeira, ia ter que falar isso, que eu vou defender a minha pátria com a minha própria vida. Eu sabia disso. Mas eu fui. Por que eu fui? Porque você não vai, você não tira passaporte, seu CPF fica preso, você não sei o quê, você não sei o quê, você não sei o quê, você... Acho que nem carta você consegue tirar, não sei. Mas embala todo o meio de campo da tua vida, você é obrigado a fazer isso. Ou você vira indigente dentro da nação. Eu comecei a pensar e falar, cara, eu dei a minha vida pelo meu país. Porque eu quero ter uma vida normal aqui na Terra. Porque eu quero poder tirar passaporte, quero poder dirigir, quero poder ter um CPF limpo. Eu dei minha vida por isso. Embora não fui para a guerra ainda, espero não ir, mas se precisar, estamos lá, fazer o quê? Eu dei minha vida para isso. Por que nós não damos a nossa vida para Deus? O que tem mais valor na nossa vida? É uma pátria terrena? É ficar com a porcaria de um passaporte preso, de um negócio preso? Vai ter parte no reino dos céus? Não estou encorajando ninguém aqui com 17 anos a não jurar a bandeira. Vai, jura. A gente não tem muita escolha. Mas eu só quero que você enxergue que porque tem muito mais interesse nosso envolvido nisso aqui, nós somos capazes de entregar nossa vida por um negócio que a gente nem concorda. E quando o negócio é com Deus, a gente sai fora. Se estes caras aqui vivessem para conseguir somente uma terra, Caim, Abel, Enoque, Abraão, falou de mais alguém aqui que eu esqueci? Noé, Caim, Enoque, Abraão, Noé. Aqui diz que todos esses caras tinham plena consciência e convicção que eles não eram desta terra e por isso fizeram o que fizeram. Todos eles tiveram a oportunidade de desfrutar a promessa aqui, mas pela fé visualizaram a promessa lá na frente e abriram mão da promessa aqui para alcançar a promessa muito maior que a vida eterna. E cara, quando eu comecei a ler isso aqui, entender isso aqui começou, isso aqui me choca muito. Porque se você não colocar na tua cabeça que você não faz parte disso aqui, que isso aqui é passageiro e você é eterno, você vai viver para o passageiro e vai perder o eterno. Mas o que eu tenho que fazer? Cara, de verdade, eu não sei, mas você tem que fazer. Alguma coisa tem que ser feita. Se verdadeiramente na nossa cabeça fosse real a vinda de Cristo, se verdadeiramente fosse real a volta dele, se nós realmente crêssemos em tudo isso, a nossa vida seria tão diferente do que aquilo que é. Há um tempo atrás, eu gosto muito de ler história. Livro assim, esses livros assim, não gosto muito. Eu gosto de ler história de Israel, história do povo, história de homens do passado. Eu gosto disso, o que eu gosto é isso. Então, uma história de um cara que me chama muita atenção. Eu não lembro direito o nome dele, mas, enfim, não era João, mas chamava João lá. Desse cara, filho de missionários, com 8 anos de idade, esse cara perde a mãe dele. Com 12, 13 anos, ele perde o pai dele. E ele é enfiado num conservatório lá, nesse negócio assim. E ele cresce dentro lá. E quando chega com 18 anos, ele resolve fazer teologia. E ele se forma, com 20 anos esse cara se forma. E esse cara começa a anelar e falar, cara, eu não sou daqui. Cara, isso aqui não faz parte de mim. Cara, eu quero. E a primeira oportunidade que esse cara tem, isso em 1700, 1800 e pouco, ele pega um cavalo e entra pro meio do mato. Ele começa a sentir que a chamada dele
É para pregar para a tribo canibal indígena americana. E esse cara vai se enfiando para o meio do mato. E aí eu comecei a pensar a respeito desse homem. Certa vez, ele passou 2 dias sem que ninguém tentasse matar ele ou jogar um tijolo na cabeça dele. Ele parou o cavalo dele no meio do mato, ajoelhou e falou: pai, o que está acontecendo? Pai, o que está acontecendo comigo? 2 dias sem ninguém me perseguir, o que eu fiz errado? E quando você vê um cara desse questionando isso, cara, você vê que a nossa concepção de evangelho é tão diferente. E aí quando ele está orando, assim, quando ele está ajoelhando, orando, a história conta que alguém pegou um tijolo e jogou na cabeça dele. Paf, o tijolo. Ele levanta glorificando a Deus e sai correndo no cavalo dele. Olha como é diferente a concepção de reino, de vida de Deus. É tão diferente dessa porcaria de vida cristã que a gente vive aqui. Essa vida baseada no nosso interesse. Essa vida espelhada em jovem rico. Essa vida da onde temos muitas coisas que são acima do reino de Deus. Esse cara tinha todos os motivos para ser o cara mais revoltado do mundo. Os pais dele missionários fazendo obra, os 2 mortos. Ele podia ter olhado e falado: vai, Deus, e tudo para onde quiser, eu vou curtir minha vida. Não! Esse menino entendeu, falou: não, eu sinto a chamada, eu quero evangelizar. E ele foi. E quando ele chega perto dessa tribo, ele começa a se angustiar muito pela alma desses caras. E na história conta que quando ele chega perto da tribo, ele se ajoelha no chão, depois de 3 dias cavalgando, e começa a orar. E orar, ele começa a chorar. E 3 dias sem dormir, ele passou uma noite inteira chorando. E quando ele estava chorando, todos os canibais chegaram ao redor dele para matar ele. Mas aquele choro dele fez os caras temer e falar: não, esse cara tem alguma coisa diferente, não vão matar ele. Se ele tivesse dormido, ele tinha morrido. E no outro dia ele entra para pregar na tribo. E é uma tribo indígena, tem dialeto, tem sua língua, tem seus costumes, são canibais. Não é muito fácil, né? E quando esse cara abre a boca para pregar, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a falar na língua que os caras estão entendendo. Ele é americano, ele não sabe falar inglês, não sabe falar, sei lá que raio de língua que eles falavam lá. Ele começa a evangelizar naquela língua. E conversão em massa começa a acontecer naquela tribo. Esse cara passa 3, 4 anos pregando nessa tribo. E você vai vendo a vida dele assim. Ele pegou malária, ele pegou um monte de doença lá, ficou de cama, quase morreu. Ele só se lasca nessa tribo. Tiveram alguns testemunhos, sim, mas ele se lascou mais do que teve testemunho ali dentro. E aí, quando ele está com 26 anos, ele volta para os Estados Unidos. E ele conhece uma menina. O nome dessa menina, acho que é Jerusa Edwards. Essa menina é filha. Não sei quantos ouviram falar de um sermão que diz: pecadores na mão de um Deus irado. É um sermão bastante famoso, antigo. Que esse cara, quando ele foi pregar isso, ele ficou 4 dias sem dormir direto, só orando sobre isso e chorando. E quando esse homem começa a pregar, as pessoas na cidade começam a se segurar na cadeira com medo de cair dentro do inferno. De tanto temor que Deus mandou ali, o pessoal se segurava. E foi 1 semana a cidade inteira parada, e todo mundo pranteando, chorando e tal. Ele tem uma filha. A filha dele conhece esse menino. E eles se casam. Imagina um monstro que não nasce disso. Só que não deu tempo de nascer nada. Porque depois de alguns meses casado, Deus recolhe ele. Passa mais alguns meses, ela não aguenta a falta dele, Deus recolhe ela também. Morreu com 28 anos. Com 28 anos de existência na terra, ele cumpriu o chamado dele, para a geração dele, para o tempo dele, e pôde ser recolhido por Deus. Alguém pode me dizer: mas por que Deus não deixou ele viver 70? Porque era 28 que Deus tinha para fazer, ele conseguiu fazer tudo em 28. Para que Deus ia deixar o abençoado sofrendo na terra, se pôde tomar para si? Ele anelava a glória, ele anelava a pátria, e quando ele chegou onde tinha que chegar, Deus toma ele para si. Cara, quando eu vejo histórias tipo desse cara, eu começo a me questionar sobre o que eu estou fazendo com a minha vida, sobre que tipo de evangelho, o que é que nós estamos buscando e qual é a nossa pátria. O jovem rico teve todo motivo por lá e falou: não, mas olha, a riqueza que eu tenho, na boa, eu não roubei ninguém, não é nada ilícito. Meu pai veio de herança, sei lá de onde veio, eu trabalho por isso, eu sou chefe na sinagoga, ele era chefe ali na sinagoga, eu ensino. Cara, é minha vida, eu levo Deus e levo a minha vida. E Deus chega pro cara e fala: cara, entrega a sua vida,
entrega a sua vida. E o que ele tinha que entregar, ele me entregou. Vira as costas e vai embora. Esse cara teve salvação ou não? Não sei, na Bíblia não fala. Às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que sim, não sei. Mas independente se ele foi salvo ou não, é a situação dele, é o retrato da nossa situação. Nós vivemos os últimos dias nessa terra e Deus está preparando a sua igreja para um avivamento. Mas que tipo de gente será levantada? Com que tipo de gente que Deus conta? Eu tenho certeza que não é conosco, muitas vezes. Cara, Deus conta com homens que abriram mão de suas vidas para que a glória se manifestasse em si. Que abriram mão dos seus desejos e dos teus sonhos para que pudesse ter a glória de Deus manifesta em si. Aí aqui continua falando de alguns heróis da fé. Aqui fala de Moisés. Cadê? Fala de Moisés. Por aqui fala de Moisés. E fala o seguinte. Fala que Moisés cresceu no Egito, mas que Moisés trocou a formosura de uma vida como príncipe com os prazeres do Egito para buscar a formosura de uma vida com Deus. Vamos ler isso aqui. Isso aqui é muito louco. Foi pela fé, 24, valeu. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado do Egito. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. A recompensa futura não é a terra prometida. A recompensa futura é a nova Canaã celestial prometida por Deus a nós. Moisés tinha plena consciência que ele não fazia parte do Egito, que aquela não era a pátria dele. Cara, nós estamos inseridos dentro de Egitos na nossa vida, mas se o Egito não deixar de ser real em nós, e você começar a lutar pela tua pátria, você vai morrer no Egito. Minha vida vai ser boa? Vai? Tenho certeza que a vida dele seria boa, mas o que adianta uma vida boa? Quando Moisés está andando lá, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, o que ele faz? Ele cai para cima do cara e mata o cara. Por quê? Porque aquele cara fazia parte da pátria dele, o Egito não. Cara, nós temos que assumir o nosso patriotismo com o céu. O mundo, isso aqui vai passar, isso aqui é passageiro. O nosso patriotismo tem que ser assumido pela glória de Deus. Moisés era patriota com o que era dele. Era muito pior ser hebreu? Era, mas era o povo dele. O nosso povo, a nossa história. Nós somos feitos para a glória de Deus. E o teu lugar não é no Egito. O teu lugar é desfrutando aquilo que Deus tem para nós. É tomando parte no sofrimento e na causa de Cristo. E aí continua a falar de mais alguns homens. No versículo 32 diz assim, o que mais? O que mais eu posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra as nações inteiras e a venceram. Você tem noção do que é isso? Do que Deus conseguir levantar um homem para lutar contra uma nação e a vencer? E cara, Deus não estava falando que você vai sair para guerrear contra o exército e vencer na mão, mas vencer uma nação pagando um preço por ela. Cara, homens venceram nações inteiras porque pagaram preço por suas nações. Fizeram o que era correto, receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões. Daniel chegou na cova e fechou a boca do leão lá e Deus não deixou comer ele. Pô, tremendo isso. Mas que tipo de homem hoje que Deus pode usar como usou Daniel? Eu tenho visto, nós estamos no jejum de Daniel.
alguns de nós, pelo menos, nossos apóstolos, pelo menos, estão. E eu vejo eles todo dia. Um porque meu pai eu vejo todo dia, o apóstolo Miguel também vejo todo dia. E vocês não têm noção o trampo que é fazer esse jejum de Daniel assim. Você não tem noção, não sei se já tentou fazer. Mas é um pega violento. Hoje que a gente tem todo o recurso de liquidificador, de grão de bico moído, de escambar, tudo que a gente tem. E é o trampo que é. O apóstolo Miguel hoje deve estar com os dois, né? Acho que vão ser para comemorar hoje, só falta um dia para acabar o jejum. Eles não aguentam mais aquilo. Eu não estou no jejum, eu estou só vendo. E eles estão desesperados, no bom sentido, assim, para acabar logo, para poder comer um negócio direito. Cara, eles estão fazendo isso por um propósito, Amém. Daniel fez isso voluntariamente. Daniel fez isso porque simplesmente ele olhou e falou, olha, eu vou fazer um sacrifício para Deus, porque eu não sou da Babilônia, a Babilônia não me pertence, eu não me misturo a ela. Em nenhum lugar da Bíblia estava escrito, Daniel, não coma comida da Babilônia. Mas Daniel olhou e falou, cara, não tem comunhão, deixa para lá. Em nenhum lugar da Bíblia vai estar escrito o que nós temos que fazer como geração de hoje. Mas você sabe o que cabe a você abrir mão e renunciar. Eu não quero entrar em pontos específicos aqui hoje. Mas você sabe onde você tem, você sabe o que é mundo, você sabe o que é Babilônia. E alguém pode olhar e falar, mas não tem nada errado nisso. Onde que isso edifica a tua vida? Onde que isso glorifica a Deus? A gente tem ministrado aqui que se você não viver para glorificar Deus em tudo, não faz mais nada. Cada ação tua tem que glorificar a Deus. Uma foto que eu vou postar, eu tenho que olhar e falar, cara, onde que isso aqui vai glorificar a Deus? Não, é a mim que vai glorificar. Deixa pra lá esse negócio aqui. Vai glorificar a Deus aonde isso aqui? Não vai. Então deixa pra lá isso aqui. Aonde que a tua vida glorifica a Deus? Cara, nós somos servos dele, nós vivemos para a eternidade. E se cada passo nosso não glorificar a Deus, para porque tem alguma coisa errada. Mas aí continua, fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé a mulher recebeu de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. E eles se recusaram a ser postos em liberdade, a fim de que pudessem logo ressuscitar para uma nova vida. Vocês conseguem entender? Homens que estavam sendo postos em tortura, que podiam sair para a liberdade e que não desagradariam a Deus por isso. Mas falaram, não, eu vou na tortura até o fim, porque se eu morrer eu ressuscito lá para cima. Se eu morrer eu tomo parte no reino. Cara, é uma concepção de evangelho muito, muito diferente do que essa nossa. É uma visão de reino completamente diferente a esse nosso. O que nós queremos hoje, o que nós buscamos hoje é o nosso próprio reino. Cara, se não chegar o tempo em que nós vamos parar de buscar o nosso reino, a nossa glória, e buscar a glória de Deus, Deus não vai contar conosco para nada nessa terra. Semana passada, cadê o irmãozinho? Está aí? Nem sei se está aí. Eu fui convidado para ministrar numa igreja. E a gente geralmente é convidado para ministrar em muitos lugares por aí, até fora do Brasil a gente tem sido convidado para ir e tal, glória a Deus. Mas eu fui convidado para ministrar numa igreja que é menos de 2 quilômetros aqui da nossa igreja. E quando o Gabriel me avisou, falou, você vai lá pregar? Eu falei, vou lá pregar, onde quer? Tal. E quando ele falou onde era, eu falei, caramba, o cara sabe que a gente é de Guarulhos? Ele falou, sabe. O cara sabe que a Corpus é menos de 2 quilômetros da igreja dele? Ela deve saber, né? Eu falei, amém. Por que a gente é convidado para ministrar em Minas, em tudo quanto é canto do mundo, e não é convidado para ministrar em Guarulhos mesmo? Porque o que vai acontecer se eu for pregar numa igreja na rua de cima aqui, na rua de baixo aqui? A nossa vida é corrompida, que nós edificamos reinos nossos, e eu não trago gente de fora aqui de Guarulhos, nem me levam para fora, porque eu posso fazer, o cara pode gostar muito do que eu prego e ficar aqui ou ir para lá. Olha como a gente é corrompido. Cara, a gente edifica reino próprio. Nós somos assim, nós buscamos as nossas coisas. Como é que eu vou te levar lá? E se os caras gostarem de lá e começarem a vir para cá? Cara, nosso intuito aqui não é encher a igreja não, velho. Nosso intuito aqui é encher o céu. Nosso intuito aqui é encher o céu. Se nós quiséssemos encher a igreja, a gente estaria fazendo game over na igrejona. Meu intuito é encher o céu.
Cara, chega de ver o evangelho para nós mesmos. O meu evangelho não está focado em mim, o meu evangelho está focado na glória. E nós temos que direcioná-lo a ela. Chega de edificar nossos próprios reinos e nossa própria vontade. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e jogados em cadeias. Quando foram mortos a pedradas, outros foram cerrados ao meio, outros foram mortos à espada. E quando eu leio isso aqui me chama muita atenção, porque a Bíblia está sendo escrita. E na própria Bíblia fala que já existiu homens que foram cerrados ao meio, que foram mortos à espada, que foram... Algum deles nós conhecemos. Algum deles você sabe, falar, Estevão foi apedrejado e tal. Mas quem foi encerrado ao meio? Não está na Bíblia. Sabe quando você vai conhecer esse cara aqui? Quando a gente entrar lá em cima. Ele fala, aquele negócio encerrado ao meio, fui eu. E ele não foi encerrado ao meio para ter o nome dele escrito no hall dos heróis da fé. Ele foi encerrado ao meio para ter o nome dele escrito no livro da vida. Você consegue entender que é uma ótica diferente. Eu não vou me dar em sacrifício. E em Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala, eu poderia ser queimado vivo, eu poderia ser feito isso, mas se não tivesse amor, nada valeria. É possível que um cara se dê para ser queimado vivo só por reconhecimento sem amor. É o que está escrito ali. Só para que ele saiba que ele vai ter o nome escrito aqui. Cara, que miséria que nós somos. Agora, essa miséria está enraigada em nós, porque nós estamos atrás dos nossos interesses, do nosso reino, da nossa vontade, das nossas coisas. E Deus deseja arrancar isso de uma vez por todas do nosso meio. Andaram como refugiados pelos desertos, montes, vivendo em cavernas, em buracos na terra. Mas o mundo nunca foi digno destes homens. Cara, isso aqui realmente estremece o meu espírito. Porque será que o mundo é digno de você? Deus não está te chamando para viver o natural. Deus está te chamando para viver o que todo mundo vive. Deus está te chamando para viver o que ninguém nunca viveu. Agora, o que ninguém nunca viveu não é você falar, você ou não. O que ninguém nunca viveu sem ninguém nunca te conhecer. Você tendo uma experiência direta com Ele. Nós não vivemos por glória, nós não edificamos reinos. Mas nós edificamos reinos lá em cima. Chega de viver por glória, chega de viver por aparência, chega de viver por satisfação, viva para a glória de Deus! Esses dias ainda fui questionado que eu só prego que Jesus está voltando. Quando me falaram isso, eu juro que eu cravei os dedos assim na perna, assim, me beliscando para mim entrar na carne e virar pancadaria dentro da sala que a gente estava. Você só prega a volta de Jesus, você só prega essas coisas aí. Nossa, cara, eu juro que eu apertei um negócio assim e falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pai, perdoa que ele não sabe o que fala. Pai, perdoa que ele não sabe o que fala. Eu consegui acalmar e não responder nada. Cara, se não for para pregar a volta de Jesus, se não for para pregar o céu, se não for para pregar a cruz, para entreter a plateia, a gente não tem por que estar aqui. Para entreter a plateia, você tem um monte de lugar agora para entrar. A gente deixa todo mês a igrejinha nossa aqui com uma decoração diferente. Esse mês não foi das melhores, porque foi meio corrido. Mas a gente tenta fazer todo mês uma. Sabe por quê? Para quando o cara entra aqui, o cara olha e fala, nossa, que da hora a igrejinha, com essa luz cheia de fumaça na cara, que da hora. O cara se iludir que vai ser assim, quando o cara menos tomar uma porrada na cara, vai ver de onde veio. Cara, chega de viver esse evangelho barato e sem vergonha. Chega de viver esse evangelho sem vergonha. A gente pode olhar e falar, o que isso aqui tem a ver com o culto desse mês? Não sei. Foi o irmão nosso lá de Alphaville que sugeriu, a gente montou. Ficou bonitinho, ponto. Não tem nada a ver, é um jogo, game over, sei lá. Uma coisa assim. Cara, a gente não vive por aparência, a gente vive por eternidade, a gente vive por glória. Chega de viver, chega de buscar o nosso interesse, chega de buscar aquilo que nós queremos. 2 Timóteo 2, o apóstolo Paulo chega em nós e fala, tu, pois, sofre comigo como fiel soldado de Cristo. As aflições como fiel soldado de Cristo. Eu quero para a gente fechar aqui, ler rapidamente esse. Tu, pois, sofre comigo as aflições como fiel soldado de Jesus Cristo. E
quando a gente vê esse versículo aqui, é fácil falar, tu, pois, sofre comigo as aflições que o batismo cristã. E aí? Sofrer quer dizer suportar, padecer com paciência. Paciência, sofrer por pontos de honra. Aflições, estado de ânimo perturbado por algo que atormenta, crucificar, dilacerar-se. Fiel, constante, verdadeiro, exato, que cumpre com o que se obrigou um dia. Vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Tu, pois, suporte com paciência, com estado de ânimo perturbado, se autodilacerando e se crucificando. As aflições como aquele que um dia se obrigou a fazer isso, sendo verdadeiro e exato soldado de Jesus Cristo. Todos os homens na Bíblia que tiveram o poder de Deus, tiveram que padecer, chorar e clamar. Todos eles tiveram que fazer isso. Eu estava pensando hoje, Êxodo 32, o povo está preservado do bezerro de ouro. A gente falou disso, acho que mês passado. Moisés desce do morro lá, dá o quebra-pau que dá tal. Quando Moisés volta para cima do morro, Moisés vira para Deus e fala, é o seguinte, ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Moisés peita Deus desse jeito e fala isso para Deus. Olha lá, finalzinho de Êxodo 32, para 33. Moisés chega a encarar Deus, falando, Pai, eu amo esse bando de desgramado aqui, essa nação. Eu amo esses caras. Se for para desqualificar eles, desqualifiquem junto, porque eu não quero ir sozinho. Cara, ele tem amor no coração dele. Você vê tantos homens na Bíblia que choram e pranteiam por esse evangelho. Você vai ler a vida dos profetas, é deprimente você ver a vida de um profeta. A vida inteira é o cara chorando. Ai de ti, ai de nós, porque eu choro, porque eu pranteio, porque... Cara, você vê a vida de João chegando no Apocalipse, falando, Pai, quem é que vai abrir o selo, Pai? E aí vem um dos anciãos falar com ele. Cara, todos os grandes homens de Deus tiveram que chorar para que pudesse alcançar algo no mundo espiritual. Não basta somente ouvir uma palavra, entender, levantar e ir para casa. Se a gente não pagar o preço por aquilo que arde, queima, que Deus coloca no nosso coração. Feche os teus olhos. O maior engano de Satanás foi chegar a nós e falar para nós, olha, você vive 70 anos, então corre atrás para que esses 70 anos seja bom. Esses 70 anos não significa nada se comparado a uma eternidade com Ele na glória. E hoje você tem que sair daqui sabendo que a tua pátria é lá e você vive aqui para poder ter parte lá. Imagina que você vai numa vigília, sei lá. Falando uma balada, mas vamos usar um exemplo crente. Você vai numa vigília. Você sabe que vai ser tremendo, você vai ficar das 10 às 6 da manhã lá dentro. Mas para entrar lá dentro você tem uma fila de 5 minutos. É chato ficar 5 minutos em pé, mas precisa. Mas 8 horas lá dentro vai compensar 5 minutos em pé. E a nossa vida é isso. Não dê valor a 5 minutos em pé aqui nessa terra. Saiba que você tem o resto da tua vida para passar lá no céu. E que esses 5 minutos vão levar 90% do que se diz igreja para o inferno. Nós não vivemos para edificar 5 minutos de fila. Nós vivemos para edificar uma eternidade. Nós vivemos para levar gente para dentro com a gente. Nós não vivemos para nós, mas nós vivemos para que a glória dele superabunde em nosso ser. Você foi feito e gerado para a eternidade. Você foi feito e gerado para a eternidade. Ninguém aqui vai conseguir sair daqui de dentro hoje, levantar e falar, beleza, entendi tudo e tô. Não. Você vai começar a compreender 10% disso. E aí, cada vez que nós formos vivendo e buscando e vivendo, Deus vai nos mostrando o que temos que fazer, por onde temos que andar, mas por algum lugar nós temos que começar. E você tem que começar se conscientizando que você vive
para a eternidade. Você não tem que viver para você, você tem que viver para a eternidade. Você vive para Ele, a glória é dele, o reino é dele. Olha como o diabo é sujo e sem vergonha. Jesus está lá em 40 dias em jejum, tal, o diabo chega nele e fala o quê? Se me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Eu te darei. Aí Jesus vira para o diabo e fala, cara, sai fora. Sabe por que Jesus pôde falar isso com tanta convicção? E por que isso não afetou em nada Jesus? Porque Jesus não estava buscando o reino na terra, Jesus tem um reino nos céus. A pátria dele não é a humanidade dele, a pátria dele é a eternidade dele. É lógico que Jesus não ia dar um vacilo, mas se fosse qualquer um de nós poderíamos orar e falar, olha, vou ter todos os reinos da terra e eu vou poder pregar para todos eles. Deus não quer dar reino para nós nessa terra, Deus quer nos fazer entrar no céu. E nós batemos nessa tecla, porque no céu não vai entrar de qualquer jeito. Na Bíblia diz que a porta é estreita, não diz? Imagina uma porta, é um quadrado assim. Mas para a porta ser estreita, no mínimo o corredor que tem atrás dela é tão estreita quanto a porta. Se não for afunilando, mas mais largo que a porta, não tem como ser, senão a porta cai. A porta é estreita. Agora o caminho que tem atrás dessa porta é mais estreito que a porta. Entrai pela porta estreita. E quando nós vamos lendo, imagina que a porta é estreita. Imagina uma porta estreita assim, você vai entrar. Aí você vai entrar com roupa, você vai entrar com mochila, você vai entrar com sapato, você vai entrar com tudo que você quiser entrar lá dentro. Você começa a andar nesse caminho. Só que o caminho também é estreito e vai afunilando. E cada vez, quanto mais você for entrando dentro desse caminho, você vai ter que tirar uma mochila e falar, se eu não largar isso aqui agora, não vai dar para andar mais, você tem que girar para trás. Você só continua andando. Até que vai chegar um ponto que se você não tirar a roupa e começar a andar lá quase pelado, você não vai conseguir andar, porque o caminho é estreito. E para que nós cheguemos onde Deus deseja nos levar, nós vamos chegar purificados, santos e limpos, sem nenhum vestígio de mundo. Quanto mais perto formos chegando da luz, mais vamos vendo que estamos sujos. Quanto mais perto formos chegando de Deus, mais vamos vendo que estamos corrompidos. Quanto mais nos vemos, mais vemos o quanto estamos cegos. Deus deseja nos levar a um caminho estreito, a uma porta estreita que vai gerar um caminho estreito, mas que vai nos levar à glória. Senhor meu Pai, Senhor Jesus, venha gerar em nós o que o Senhor deseja, Pai. Seu Pai, que não seja a nossa vontade, que não seja o nosso querer, que não seja o que nós esperamos, mas que seja a Tua glória manifesta e revelada em nós. Pai, cumpra hoje em nós, começa a cumprir hoje em nós o Teu querer. Pai, começa a cumprir em nós hoje a Tua vontade. Senhor meu Pai, nós queremos andar segundo aquilo que o Senhor tem. Espírito Santo de Deus, faça essa obra agora. Como fiel soldado de Cristo Jesus, toma parte no meu sofrimento. Se nós não tomarmos parte no sofrimento da cruz de Cristo, nós não temos parte com Ele. Lembra sempre do exemplo do cara da pedra e do cavalo. O cara já estava passando uma bagunça na vida dele por servir a Cristo, mas se ele não tomasse uma pedrada na cabeça uma vez por dia, ele não estava sendo perseguido por amor a Cristo, e isso incomodava o espírito dele. Cara, não é ser perseguido por ser crente, é ser perseguido por amor à cruz. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por querer agradar somente ao seu comandante, não vai se envolver em negócios civil desta vida. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras dessa competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as demais coisas. Lembre-se de Jesus Cristo que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro. Estou até acorrentado como se fosse um criminoso, mas a mensagem de Deus não está presa. E é por isso que eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna.
Esse ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, Cristo vai fazer o sofrimento acabar? Não. Também vamos reinar com Ele. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós não formos fiéis, se nós não cumprirmos com aquilo que nos obrigamos, Cristo continua sendo fiel, porque Ele não pode ser falso para si mesmo. Feche teus olhos. Pai, gera em nós um caráter de um cidadão do céu. Pai, nós não queremos mais estar acostumados. Nós não queremos achar que o Teu Evangelho é aquilo que nos traz prazer. A Tua palavra diz que nós temos que continuar a suportar o sofrimento. E continuar a suportar o sofrimento. E continuar a suportar o sofrimento. Porque um dia vamos reinar com Ele. Pai, livra-nos de viver o que nós queremos viver, livra-nos de fazer o que queremos fazer. Nós vivemos para a Tua glória, nós vivemos para a eternidade. Pai, coloque em nós o desejo da Tua glória. Coloque em nós o desejo da Tua glória. Coloque em nós o desejo da Tua glória. Nós vivemos para Ti, nós vivemos para Ti, nós queremos o Senhor. Venha sobre nós o Teu reino, edificada em nós a Tua vontade. Venha sobre nós o Teu reino, edificado em nós o Teu querer. Pai, que a nossa vontade seja crucificada hoje. E que um caminho de cruz comece a ser trilhado. E aí a nossa história começa assim. Um dia, a gente conheceu a Jesus. A gente foi a uma igreja, ou a gente já nasceu numa igreja, os nossos pais estavam lá, blá, 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 blá. E um dia, num culto ou em algum outro lugar, nós ouvimos a palavra de Deus, e aquilo nos tocou de uma maneira diferente. Chegou um dia, ele nunca atrasava, ele atrasou 2 horas. E quando esse cara chegou todo rasgado, ensanguentado, sem dente, todo bagunçado. O pastor virou para ele e falou: o que aconteceu? O pastor sabia o que tinha acontecido, ele tinha dado uma surra. Ele falou: os caras me pararam na rua, desceram de uma van, me bateram, depois urinaram em mim, me bateram. E agora eu estou aqui, vamos lá fazer a missão? Eu falei: não, mas como você está assim?